Quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Te peço a inscrição neste canal, já clica em gostei. Lá no final você deixa um comentário para me ajudar. Vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis somente o bem, somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, seguindo o sermão da planície, onde Jesus Cristo expôs o seu coração com as bem-aventuranças, hoje Jesus Cristo vai espichando esse sermão da planície e também vai nos espichando, exigindo de nós coisas extraordinárias, elementos e comportamentos que ultrapassam o simples modo humano de pensar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que se queremos ser discípulos de Jesus, nosso Senhor nos diz o seguinte: a vós que me escutais eu digo, ou seja, você que está aqui ouvindo, eu vos digo, Jesus te diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Queridos irmãos e irmãs, nós amamos somente os nossos amigos, nós fazemos bem àqueles que nos fazem o bem, nós bendizemos aqueles que nos bendizem, aqueles que nos abençoam, e nós rezamos por aqueles que falam bem de nós. Este é o modo correto, este é o modo que nós fazemos, que não é o correto a partir da perspectiva de Jesus. Nosso Senhor quer que nós quebremos o ciclo de ódio. Nosso Senhor quer, com isso, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Ou seja, quebre o ciclo de vingança, quebre o ciclo de ódio, quebre este ciclo que não te faz crescer, quebre este ciclo e compreenda o meu modo de pensar. Queridos, nosso Senhor deu a vida por todos, nosso Senhor derramou seu sangue por cada um de nós, amigos e inimigos, aqueles que não gostam de Jesus, Jesus derramou sangue por ele. Aqueles que falam mal de Jesus, Jesus derrama também a sua graça sobre eles. A graça nos é dada não somente a nós que amamos o Senhor, mas a cada um que está vivo. É claro que a partir do coração aberto, a partir daquilo que nós vivemos, nós vamos ser melhores receptáculos da graça do que outras pessoas, ok? Mas Jesus quer que nós façamos o mesmo. Quebremos o ciclo de ódio para fazer o que Ele faz. É difícil? Claro que é. Por isso precisamos pedir a sua graça. Por isso precisamos pedir a sua bênção. Por isso precisamos do seu auxílio. E na sequência ainda Jesus diz no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Meus irmãos, este é o primeiro ponto. Então se Jesus me pede
para amar os inimigos e rezar por aqueles que nos caluniam, que me calunia, Jesus Cristo ainda vai dizer: fazei vós a eles o que quereis que essas pessoas também façam para você. Meu irmão e minha irmã, a partir deste dado, muita coisa já cairia da nossa vida. Você quer que a pessoa fale mal de você? Não fale mal da pessoa. Você quer que a pessoa não te julgue? Não julgue a pessoa. Você quer que a pessoa te ame? Ame a pessoa. Você quer que a pessoa te ajude? Ajude a pessoa. Você quer ter uma boa fama? Então também dê a boa fama às outras pessoas. Ah, mas a pessoa fez isso e isso de errado. E daí? Quem é você para julgar? Nosso Senhor vai dizer: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que recompensa tereis? Se eu faço bem somente para quem me ama, que recompensa eu vou ter? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. Jesus vai dizer no versículo 35, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Fazer a mesma coisa que Deus faz. Imitar as práticas de Cristo na minha vida. E Jesus vai complementar, versículo 37, que se liga ao versículo 31. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos sereis e vocês serão perdoados. Meus amados irmãos e irmãs, quebremos o ciclo da fofoca, quebremos o ciclo de vigiar a vida do outro, quebremos o ciclo de ficar com raiva, rancores acumulados, quebremos estes ciclos. Isso não nos leva para lugar nenhum. E na verdade, se nós não quebrarmos este ciclo, nós não teremos a recompensa do céu. Nós não vamos habitar o céu, nós vamos ser condenados. E Jesus diz na última linha do Evangelho, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Meu irmão, pare e pensa hoje. O jeito que você está tratando alguém que você conhece, o jeito que você está falando de alguém que você conhece, da mesma forma que você tratou os seus pais, você vai ser tratado por Deus. Você acha que é justo? Você quer isso? Da mesma forma que você está apontando o dedo para o outro, falando mal do outro, não interessa o pecado do outro. Você quer que o Pai te trate assim? Da mesma forma que você guarda rancor no coração daquela pessoa, sua colega de igreja, seu colega de igreja, ou um familiar seu, você quer que o Cristo, que o Pai tenha rancor de você? Você deseja isso para a sua vida? Por isso que eu disse que se liga ao versículo 31. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Meus amados, peçamos a graça de Deus sobre cada um de nós para quebrarmos esse ciclo, para fazermos aquilo na medida em que Cristo faz. Lembra da frase que eu pedi para vocês escreverem ontem nos comentários? Senhor, eu quero te imitar. Isso continua valendo para nós hoje. Quebrar o ciclo é imitar Jesus. Não é imitar o colega, não é imitar a televisão, é imitar o que o Senhor faz, o que o Senhor nos pede. É fácil? Claro que não. Por isso Ele nos dá a sua graça para que nós consigamos fazer. E cada vez que cairmos, nós temos essa mesma graça para nos levantar. Porque se Ele nos dá a tarefa, Ele já nos dá o bom êxito e já nos dá a graça para conseguirmos superar. Amém. Queridos, muito obrigado. Desculpa pela voz, desculpa talvez pela falta de empolgação na fala, porque a gripe ainda continua. Reze por mim, o homem gripado, você sabe como é que é. Então, queridos, hoje é quinta-feira. Então, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, aqui em Bom Jardim, Baliza, às 18 horas, na igreja, adoração ao Santíssimo Sacramento. Bom Jardim, às 19 horas, a Santa Missa. Em Baliza, às 19 horas, o terço dos homens. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.